Então, quais são as tendências atuais em arquiteturas? Até ali em 2003, a gente tinha o uso de processadores single core, que são processadores com uma única unidade de processamento, e as evoluções que a gente tinha na época era sempre aumentar o poder computacional desse único core, utilizando técnicas de paralelismo em nível de instruções. A primeira técnica era o uso aí de pipeline, e você consistia em sempre ter um pipeline mais profundo. Então, lembrando lá da técnica de pipeline que a gente vê em arquitetura, nessa técnica a gente consegue dividir o caminho de dados do processador de forma que a gente consiga ter várias instruções executando simultaneamente, utilizando unidades funcionais diferentes. Só que alguns pesquisadores da Intel perceberam que se continuassem utilizando técnicas de paralelismo de instruções, seria inviável conseguir dissipar o calor gerado por todo esse processamento. Então, a partir daí, a indústria passou a sempre criar uma quantidade de cores a mais nos processadores, ao invés de sempre estar aumentando a frequência de clock de um único processador. E com isso a gente acabou a era do almoço grátis, como a gente costuma dizer. Então, com os processadores single core, o programador ele conseguia aumentar o desempenho de sua aplicação simplesmente você mudando o processador. Se você pegasse um processador com uma frequência maior, automaticamente você teria um ganho de desempenho porque você não precisaria recompilar sua aplicação. Então, com a vinda dos processadores multicores, os programadores agora eles têm que ajustar suas aplicações de forma que elas consigam utilizar todos os cores disponíveis pelos processadores. E daí surgiu a área de programação paralela, que é voltada para como utilizar de forma mais eficiente todos esses recursos computacionais disponíveis. E hoje em dia, como a gente tem vários processadores de domínio específicos e diferentes aceleradores, a gente consegue obter desempenho com diferentes tipos de paralelismo. Então, o primeiro tipo de paralelismo que a gente tem seria o paralelismo a nível de dados, que seria esse Data Level Paralelismo, que a gente consegue obter utilizando, por exemplo, computadores vetoriais. A gente tem hoje em dia processadores que oferecem instruções vetoriais, e a gente tem as GPs e GPUs, que são as placas de vídeos utilizadas para tarefas de uso geral. Então, com esse tipo de aceleradores, a gente consegue programar nossa aplicação de forma que ela obtenha paralelismo em nível de dados. Outro tipo comum de paralelismo que a gente tem atualmente seria o paralelismo em nível de threads, que seria justamente a gente ter diferentes cores e colocar uma thread para executar nesses cores simultaneamente, que é o tipo mais comum que a gente aprende quando estuda programação paralela. E um outro nível de paralelismo muito interessante seria o paralelismo em nível de requisição. Então aqui a gente já pensa naquela classe de computadores que a gente viu em Cloud Computing, que é o Data Warehouse Scale Computers. Então nesse tipo de sistema a gente não está preocupado em executar uma única aplicação o mais rápido possível, como a gente tem na classe de supercomputadores. Então a gente está querendo executar sempre o máximo de requisições por unidade de tempo, que é o exemplo de grades computacionais e computação em nuvem. Então, esses novos modelos de desempenho, ele precisa de uma reestruturação explícita da aplicação. Ou seja, o programador ele tem que saber mais detalhes de onde vai ser executada a aplicação para que ele consiga extrair desempenho de forma adequada. Então, se ele quer explorar paralelismo em nível de dados, ele tem que conhecer qual que é o acelerador que ele vai utilizar, qual é o tipo de placa de vídeo, ou se ele vai usar um acelerador específico. Então, isso aqui acaba diminuindo um pouco a abstração que a gente tinha antigamente, né? A era do almoço grátis que a gente tinha antigamente com os processadores single core. Então, com a introdução de multiprocessadores ou microprocessadores multicore, mudou um pouco algumas terminologias. O processador ele passa a ser designado ao chip onde você vai encaixar no socket lá da placa-mãe. Então, dentro de um chip de processador, você vai ter várias unidades de processamento que são chamadas de core. Por isso, a gente dá o nome de processador multicore, porque são vários cores dentro de um chip do processador. Com isso, requer uma programação explícita, onde o programador ele vai ter que determinar que porção do código vai executar em um único core, de forma que a gente consiga ter tarefas rodando simultaneamente e assim você conseguir obter ganho de desempenho com processadores multicore. Então, em comparação com o que a gente tinha antigamente nos processadores single core, a gente tinha que o tipo de paralelismo ele era em nível de instrução. E esse tipo de paralelismo ele era oculto ao programador e o hardware que era responsável de executar várias instruções simultaneamente
utilizando técnicas de pipeline, previsões de desvio, que a gente estuda em arquitetura de computadores. E o tipo de paralelismo que a gente tem hoje em dia com os processadores multicore, ele é mais complicado de ser realizado, porque agora é necessário entender certos detalhes da aplicação e do hardware de forma que você aumente o desempenho. Então você precisa entender sua aplicação de forma que você identifique tarefas independentes que possam ser executadas simultaneamente. Então, dependendo do algoritmo da sua aplicação, às vezes isso é muito complicado de você conseguir enxergar, e certas aplicações elas são construídas para serem executadas de forma sequencial. Então a solução de você conseguir obter desempenho seria você refazer esse algoritmo utilizando as ideias de algoritmos distribuídos, que já é uma outra área da computação. Também a gente tem a dificuldade de sincronizar o controle, que seria atualizar as informações que cada core está sendo usada. Então a gente tem a tarefa de balanceamento de carga, né, onde cada core precisa sempre estar com o dado mais atual, que foi produzido por outro core, e o programador tem que buscar maneiras eficientes de conseguir comunicar e sincronizar todos esses cores executando simultaneamente. Então, o que antigamente era bem fácil você obter desempenho, agora ficou bem mais complexo. E por isso a gente tem agora áreas de programação paralelas, temos áreas de computação de alto desempenho, que sempre são voltadas de você encontrar uma maneira mais eficiente para rodar uma aplicação. Então tem se tornado cada vez mais essencial a gente ter conhecimento da área de programação paralela, principalmente hoje em dia, que está sendo mais comum utilizar aplicações de inteligência artificial. Algumas aplicações que usam redes neurais profundas para estar fazendo diversos tipos de aplicações. Daí vem a maior necessidade de conseguir paralelizar mais essas aplicações. Então, como a gente viu até agora, as tecnologias computacionais atuais, elas oferecem vários tipos de paralelismo. A gente tem as classes de paralelismo em aplicações, que são paralelismo em nível de dados, como é o caso aí das GPs e GPUs, instruções vetoriais que a gente pode estar utilizando nos processadores de uso geral, e paralelismo em nível de thread, que seria o uso de processadores multicores. A gente costuma dividir a nossa aplicação em threads que vão rodar em cores diferentes do nosso processador. Também a gente tem a classe de paralelismo na arquitetura. Então, em arquitetura, inicialmente, a gente tinha paralelismo em nível de instrução, né? Que é o ILP, de Instruction Level Parallelism, que era utilizado em técnicas de pipeline para estar dando essa ideia de que mais de uma instrução estaria executando por ciclo de clock no processador. A gente tem as arquiteturas vetoriais e das GPs e GPUs, que elas oferecem paralelismo em nível de dados, e temos também o paralelismo em nível de thread e paralelismo em nível de requisição. Então a gente tem o conceito de thread também implementado em hardware, na arquitetura do processador, fazendo com que um pipeline ele seja compartilhado por mais de uma thread. E o paralelismo em nível de requisição é implementado com base tanto em você ter uma arquitetura multithread quanto multicore.